Por que uma lesão cerebral pequena pode gerar sintomas tão diversos, muitas vezes sintomas severos para um paciente? Esse vídeo é sobre conexões cerebrais e sobre sintomas neurológicos relacionados a essas lesões cerebrais e como cada paciente pode responder diferentemente a cada lesão cerebral e qual é o impacto disso em relação às doenças cerebrais e também à reabilitação. Existe uma visão antiga em relação à topografia, ou seja, a localização das áreas, das funções do cérebro, em que se pensava antigamente que cada área do cérebro era responsável por uma função específica e exclusiva. Essa versão não está totalmente errada, porém hoje nós temos uma visão mais complexa do cérebro. Eu tenho um modelo de cérebro aqui que eu queria trazer para vocês verem. Então, só para exemplificar, a visão mais antiga iria topografar uma área, por exemplo, área da fala ou área da compreensão especificamente, ou área exclusivamente da fala. Essa é a nuance que se muda. Enquanto, atualmente, nós temos uma visão mais complexa de conexões cerebrais e de hubs. O que a gente quer dizer com hubs? Nós temos alguns núcleos mais responsáveis por funções primárias e algumas áreas conectivas responsáveis por associar algumas áreas às outras. Sei que está ficando um pouco mais complexo, mas o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar num congestionamento. Imagina que a gente tem uma rua pequena, próxima à sua casa, e a gente tem um congestionamento ali. Mas a gente olha da sua casa, você olha da sua casa, e não aconteceu nenhum problema ali. Eu moro em São Paulo, por exemplo, e vira e mexe a gente tem um trânsito enorme e a gente não sabe direito por que está acontecendo aquele trânsito. Nossa, por que será que está acontecendo aquele trânsito? Mas a gente vai ver, aconteceu um acidente lá na 23 de maio, que é uma avenida enorme, e esse acidente foi impactando e gerou um efeito em cascata até a rua próxima à minha casa. Isso é como seria o sistema de conexões cerebrais. Então a gente não tem uma única área isolada do cérebro, mas sim uma rede de ruas e grandes avenidas cerebrais. Essas grandes avenidas poderiam ser uma analogia para grandes tratos de neurônios e fibras que conectam uma grande área a outra. Tá bom, Rafael, mas como que a gente vai correlacionar isso a uma função cerebral específica? Uma função cerebral específica que eu posso comparar pode ser a linguagem. Linguagem é uma função complexa cerebral. E a linguagem, por um tempo, se achou que tinha uma topografia muito específica no cérebro. Por exemplo, a famosa área de Broca, que ficava mais ou menos por aqui. Aliás, que ficava não, que fica, mas que por muito tempo se achou que era uma área muito isolada e não conectada a outras coisas. Enquanto a área de Wernicke, que é a área que ficava um pouco mais para trás, e que a área de Broca estaria associada a algumas funções mais específicas da linguagem, principalmente as funções mais relacionadas à expressão, enquanto Wernicke estaria muito mais relacionada à compreensão da linguagem. Então, uma lesão muito específica aqui acabaria totalmente com a sua compreensão, enquanto Wernicke, uma lesão muito específica aqui, acabaria completamente com a sua compreensão isoladamente. Porém, na prática clínica, a gente sabe que lesões muito caprichosas nessas áreas, elas não geram um sintoma muito isolado. Os pacientes eles se comportam de uma maneira muito heterogênea. E eles vão evoluir ao longo do tempo também de maneira heterogênea. Por quê? Cada área vizinha vai se interconectar de uma maneira diferente. São aquelas avenidas. Se tem um problema nessa avenida aqui, ele vai tentar pegar uma avenida alternativa
para conectar, por exemplo, a expressão com a compreensão. Então, hoje em dia, a gente mapeia muito mais uma região da linguagem como uma área específica isolada, mas sim muito mais uma região inteira que está interconectada na linguagem. Por isso que, muitas vezes, uma lesão muito pequena pode gerar uma dificuldade muito complexa em relação a uma pequena rua que foi interditada naquele sistema complexo cerebral. Como que será que funcionaria no caso de lesões cerebrais? Eu, como neurologista e neuro-oncologista, que tenho foco em doenças cerebrais e também em câncer cerebral, tumores primários e tumores metastáticos, nós temos um grande exemplo aqui, que são os gliomas difusos, que são tumores primários e infiltrativos. O grande desafio dessas doenças são que elas crescem dentro do tecido cerebral e elas se infiltram. O grande desafio dessas doenças é que as células do câncer, do glioma, elas fazem sinapse com as células dos neurônios. Então é uma doença muito desafiadora de se tratar, porque ela está muito interconectada com essas ruas e até com essas avenidas do cérebro. Então, um desafio na medicina é descobrir como tratar as doenças que estão tão interligadas com essa rede de conexões cerebrais. Porém, essa rede de conexão pode ser usada também a nosso favor em relação à prática clínica. Como? Um paciente, muitas vezes, que teve um AVC ou fez uma cirurgia para um tumor cerebral próximo à área da fala, por exemplo, ou próximo à área da motricidade, com base naquele conceito antigo de que aquela localização era exclusiva para aquela função, por exemplo, a área da fala, ela está restrita a uma área, seria impossível a gente reabilitar aquilo. Hoje, com o conceito mais moderno das conexões cerebrais, nós temos muito mais campo para reabilitação. A gente já sabe que existe plasticidade e existe possibilidade de construir novas ruas e avenidas para usar outros percursos para conseguir assumir uma função daquele tecido que sofreu com alguma doença, mas para que aquele paciente consiga se reabilitar para suas funções. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre as conexões cerebrais e sobre como o cérebro ele é muito complexo, tanto quando ele é afetado por doenças que se aproveitam dessas conexões cerebrais, mas também essas conexões, que são ruas e avenidas, elas podem ser utilizadas para que a gente consiga reabilitar um cérebro quando ele é acometido por doenças.